Bom, senhores, a nossa aula de hoje será sobre comissionamento de aceleradores lineares. E o que seria o comissionamento de aceleradores lineares? Vamos começar com um textinho básico, né? Dizendo que para o comissionamento do acelerador linear, para uso clínico, os físicos médicos enfrentam muitos desafios. Eu coloquei aqui físicos médicos, mas pode ser um operador que vai receber esse acelerador linear, incluindo a necessidade de precisão. Então, esse comissionamento vai te gerar um conjunto de dados. Esse conjunto de dados vai ser usado para calcular a distribuição de dose no paciente. E o que vai representar o paciente é a tomografia. Então, existe uma necessidade muito grande de precisão para esse comissionamento. Ok? A gente vai ter uma variedade de métodos de teste, validação de dados, né? E restrição de tempo. Bom, como os dados do feixe de comissionamento são tratados como referência e usados em última análise pelos sistemas de planejamento, é de vital importância que os dados sejam de mais alta qualidade para evitar erros de tratamentos dosimétricos do paciente que possam levar a pobres resultados clínicos para o paciente. O que nós temos no Brasil é que, geralmente, quando alguém compra um acelerador linear e quer obter uma licença de operação, geralmente o dono do serviço, né, o diretor, ele é orientado a contratar uma empresa para fazer esse comissionamento. Essa empresa deve ter o chamado fantoma de varredura. Esse fantoma de varredura consiste em um fantoma de água que tem um dispositivo mecatrônico em que você prende a câmara de ionização lá, e a câmara de ionização ela se move, né, vertical, lateral e longitudinalmente dentro do fantoma d'água em 3 dimensões. Então faz aquisição de dados em 3 dimensões do como a radiação ionizante se comporta ali ao longo desse fantoma de água. O comissionamento de dados do feixe deve ser executado com conhecimento apropriado, com ferramentas adequadas, e deve ser independente da pessoa que coleta dados. Então, uma segunda verificação, né, nunca é um problema, deve ser considerada como uma solução. Geralmente, quando se contrata uma empresa também para fazer o comissionamento, essa empresa já tem dados de outras instituições. Então, ele pode fazer comparações da sua máquina com a máquina de outras instituições, de outros comissionamentos, para ver se existe integridade desses dados. Então, é basicamente isso que acontece. Bom, no histórico do comissionamento, a gente tem que sistemas de planejamento têm sido utilizados para o planejamento radioterápico desde os anos 50. O primeiro algoritmo foi usado por Thyssen e colaboradores, que usaram cartões perfurados para armazenar distribuições de doses, para permitir a adição de feixes. Desde então, avanços em velocidade de computadores, desenvolvimento de algoritmos, melhoraram muito a nossa capacidade de prever distribuição de fótons em pacientes. Em uma tentativa inicial de classificar algoritmos de planejamento computacional, o relatório 42 da SRU classificou 2 métodos de cálculo de dose, divididos em 2 categorias, empírica e baseados em modelos de algoritmos. Os primeiros algoritmos empíricos, como o Bentley e Linear, foram desenvolvidos usando os dados de feixe clínico, medidos em um simulador de água pimentada. Correções foram feitas em seguida, que fez incorporar vários efeitos, tais como mudança no contorno externo do paciente, bloqueio, cunhas físicas e assim em diante. Eventualmente, correção de heterogeneidade do paciente foram incorporados, né? O máximo deste desenvolvimento ocorreu antes do advento da tomografia computadorizada, ou menos pela incorporação da imagem de TC no processo de planejamento em radioterapia. Então aqui a gente tem o fantoma d'água que eu tinha falado para vocês. Essa foto aqui é do Blue Phantom, que é o
o dispositivo da empresa IBA, que serve para esse objetivo. Então, como você pode ver, existe um dispositivo que prende a câmara de ionização, e a câmara de ionização ela se move em profundidade, pode se mover em lateralidade e longitudinalmente. A utilização comercial de algoritmos específicos desapareceu. No início dos anos 90, a radioterapia conformada tridimensional começou a usar dados de imagem TC específicos do paciente no processo de planejamento. Inicialmente, isso foi limitado à simulação virtual. Naquela época, algoritmos baseados em computador poderiam incorporar informações de densidade volumétrica recém-disponíveis para calcular a distribuição de doses 3D reais, por um período de tempo razoável. Para utilizar plenamente a nova informação, foi necessário desenvolver novos algoritmos que pudessem incorporar variações na anatomia individual do paciente. Como resultado, se não todos, sistemas de planejamento se tornaram referência de cálculo para a dose de focos. Então, pense. O paciente é representado por uma tomografia computadorizada, certo? A tomografia computadorizada nada mais é do que uma matriz de conjuntos de tons de cinza com uma determinada profundidade. Cada volume desse é chamado de voxel. Imagina só o corpo inteiro dividido em milhões de mini cubinhos e você quantificar a radiação ionizante em cada um desses cubinhos. Então, os computadores da época, nos anos 90, não estavam preparados para isso. Mas a gente sabe que a evolução da informática, da tecnologia, vai fazendo computadores cada vez mais velozes. Com o tempo, essa questão da tomografia foi contornada. Vieram novos desafios que foram contornados, computadores mais velozes. Hoje nós temos grandes servidores que fazem cálculos que levariam de 15 minutos a meia hora. Eles realizam esses cálculos em 1 minuto. É assim que evolui a radioterapia. Então, a radioterapia ela acompanha a evolução da tecnologia, ok? Então, anos 90, a gente tem que o comissionamento é um acelerador linear virtualizado, né? Nós temos que a gente vai ter essa anatomia específica virtualizada em tomografia computadorizada. A gente vai ter que ter comunicação entre os diferentes computadores, né? O computador da tomografia tem que se comunicar com o computador do planejamento. E a gente tem um tempo de delineamento e cálculo. Quando você recebe a tomografia, você não só faz a lesão, localiza a lesão, você tem que fazer os órgãos que estão em volta e quantificar a dose que chega em cada um deles. Porque o que está acontecendo hoje é que os pacientes estão sobrevivendo mais e mais tempo. Então, o que acontece é que boa porcentagem desses pacientes vai fazer retratamento. E você precisa da primeira distribuição de dose para fazer o segundo tratamento com qualidade e sem provocar danos irreversíveis a esse paciente. Revisão e aprovação nada mais é do que olhar o plano, verificar a distribuição de dose, se tem cobertura da lesão e como é que está essa dose no histograma dose-volume, que é um gráfico que eu vou mostrar para vocês mais à frente, não em comissionamento, mas em NRT, que mostra a porcentagem de dose que está chegando em cada órgão e se isso
supera uma tolerância estabelecida nos protocolos internacionais de radioterapia. Bom, então a gente vai lá no teste número 1. A gente vai no olhômetro. Você consegue ver isso aí? Dado um ponto que está situado à mesma profundidade, mesmo tamanho de campo e a mesma energia, em ambos os casos, qual nós teríamos a maior dose? Bom, dado um ponto que está localizado à mesma profundidade, né? Em qual das duas situações ele receberia a maior dose? Eu digo para vocês, a primeira situação ele receberia a maior dose. Note que aqui você tem a fonte, aqui você tem a fonte, certo? Na primeira situação, o que você tem? Você tem que essa radiação ela atravessa uma grande quantidade de ar e uma pequena quantidade de água para chegar no ponto de cálculo. Ao passo que na segunda situação, ele atravessa uma quantidade grande de água até chegar no ponto de cálculo. Então significa que essa radiação, esse feixe, ele vai ser mais atenuado do que este. Portanto, na primeira situação, nós temos uma maior dose. Teste número 2. Dado um ponto que está situado à mesma profundidade, o mesmo tamanho de campo, mesma energia, em ambos os casos, qual teríamos a maior dose? Situação 1, em que nada está na frente, ou situação 2? Essa é uma situação, creio que mais fácil que a primeira, né? Se você reparar, a situação 2 eu tenho um filtro na frente da fonte, e esse filtro atenua bastante. Então significa que esse ponto vai receber uma menor dose em relação a este. O que acontece é que muitas vezes quando tem um filtro na frente, a gente tem que aumentar o rendimento do acelerador, tem que aumentar a chamada unidade monitor, que é o que a gente carrega para entregar a dose nas condições de tratamento. Dos funcionamentos dos LINACs. Bom, a gente tem esse vídeo no YouTube que no final da aula eu vou mostrar para vocês. A gente também tem esse link que vocês podem colocar na internet de vocês. Nada mais é do que um sistema de planejamento online 2D, onde vocês têm a liberdade de fazer abertura de campo, entrega de dose e análise de DVH. Eu vou usar esse programa no nosso próximo vídeo. Então, a nossa primeira parte de comissionamento acaba por aqui.